Olá, está começando o programa Fala Mais, seja muito bem-vindo, eu sou Guilherme Reginato e aqui você já sabe, nós falamos de pessoas, o meu e o seu comportamento revelados no ar, e eu tenho sempre a alegria de ter ao meu lado ela que é co-criadora deste projeto, a minha esposa Graziele Bonfante Reginato. Grazi, seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Fala Mais. E esse programa está chegando para você num oferecimento da Paiano Odontologia. Se você precisa de procedimentos odontológicos como implantes dentários, por exemplo, eu recomendo fortemente que você conheça a Paiano Odontologia. Afinal de contas, lá, mais do que se preocupar com um belo tratamento odontológico, que é a premissa básica para quem tem ética e trabalha sério, você vai perceber que você é a principal prioridade lá na Paiano Odontologia. E isso é perceptível a partir do momento que você entra na clínica. Coloca os seus pés ali dentro, você já vai ver que todo o tratamento é diferenciado. Para quê? Para que você se sinta acolhido, para que você se sinta seguro, tranquilo, confortável com todo o procedimento. Afinal de contas, implantes dentários é coisa séria. Nós sabemos que não é uma decisão fácil de ser tomada. Então consulte a Paiano Odontologia, conheça o Dr. Diego Paiano, é meu amigo pessoal, um amigo de infância, é padrinho do meu filho, e nós, inclusive eu e a Grazi, somos padrinhos também da filha do Dr. Diego e da Adriane Debeteco, são pessoas que nós temos assim um apreço enorme e por isso falamos do fundo do coração a respeito da personalidade e do caráter deles. Conheça o @Paiano Odontologia ou o @Dr. Diego Paiano. Grazi, e o tema do programa de hoje, quem é o nosso convidado da vez? Nosso convidado é Luiz Ricardo Nardelli, ele que é empresário, criador da Magos Digital, especialista em informática, tecnologia e automação digital. Com um profissional desse, não tem como o tema ser diferente, que é inteligência artificial. Seja muito bem-vindo, Luiz. Prazer tê-lo aqui. Olá, Guilherme. Olá, Grazi. É uma honra estar com vocês hoje aqui. Prazer é meu. Esse assunto é um assunto que desde o início do projeto, ele sempre esteve na pauta. Tecnologia, inteligência artificial, é algo que devemos nos preocupar? Ou devemos tratar como algo bem-vindo, algo positivo? E aí, eu começo te perguntando, Luiz, qual que é a diferença da inteligência artificial para as automações tradicionais que nós conhecemos? E uma vai sobrepor a outra ou não? Guilherme, a automação todos nós já usamos. Um exemplo muito prático é a solicitação de segunda via de boletos de uma empresa de energia elétrica, uma operadora de internet, uma Kazan, por exemplo, e uma Celesc, né? Todos nós já utilizamos pelo WhatsApp, já solicitamos uma segunda via de boleto. Isso é uma automação. Ela vai estar programada para te entregar o boleto teu que você solicitou. Ela pede algumas informações, por exemplo, de verificação, CPF, data de nascimento e unidade consumidora, para validar as regras de LGPD principalmente, e ela te entrega se as validações correrem corretamente. A partir daí, vou citar um exemplo, você está com 3 faturas em aberto de uma operadora. Se começar uma negociação, aí a inteligência artificial é ativada. Ela vai começar a conversar com você para tentar negociar de uma melhor forma possível essas faturas. Então, até certo momento, é automação e o gatilho ativa a inteligência artificial na negociação. Há quem diga que a inteligência artificial ainda é um bebê, só que ela vai se desenvolver muito rápido. Como é que funciona esse mecanismo de desenvolvimento da inteligência artificial? Ela aprende sozinha? Que troço maluco é esse? Então, Guilherme, hoje a gente tem várias inteligências artificiais, né? A mais famosa, a mais conhecida é o ChatGPT. Mas a Google tem a Gemini, a Microsoft tem a Copilot, entre outras inúmeras que estão sendo lançadas. Em janeiro foi lançada a DeepSeek, que é a chinesa,
também ficou bem conhecida. Todas elas precisam ter um perfil, que a gente chama de persona. Então, um perfil de atendimento. Você define qual vai ser o perfil da tua IA. Vai ser um atendimento mais sensível, vai ser um atendimento de vendas, vai ser um atendimento mais rude, mais objetivo. Mas também ela vai aprendendo com cada atendimento, cada interação que ela fizer, ela vai aprendendo e vai aumentando a sua capacidade de pensamento e resposta. Tem um exemplo que essa semana saiu, uma empresa de engenharia multinacional estava testando uma IA para análise de e-mails. E nesses testes eles estavam provocando ela com e-mails falsos de informações falsas. Olha só. Ocorreu o seguinte, nesse meio tempo eles começaram a trocar e-mails que eles iam desligá-la, essa IA, em 30 dias. Ela, por vontade própria, começou a chantageá-los. Da forma seguinte, se você me desligar, eu vou informar, vou divulgar essas informações que eu tenho sobre vocês. Uau! Ela criou vida própria e estava chantageando para não ser desligada. Caraca! Mas, peraí, que agora deu uma bugada aqui. Ela criou esse repertório a partir daquilo, a partir dos e-mails que ela estava recebendo, é isso? É isso mesmo? Ela foi programada para analisar e-mails, só fazer análise de e-mails, de conteúdos. Então, a partir daqueles conteúdos, ela criou esse repertório e estava... chantageando. Ela viu na análise de um e-mail que eles iam desligá-la em 30 dias. Olha só. A chantagem foi algo autodidata. Sim, é autodidata. Mas parte da inteligência artificial. Nos e-mails que ela já tinha recebido, porque eles estavam treinando ela. Exatamente. Vários e-mails falsos, né? Isso mesmo. Então, baseado naquelas informações, ela foi criando uma vida própria. Mas ela tem acesso às informações que estão na internet de uma maneira geral ou não? Então, Guilherme, existem você ter acesso a essa IA, buscar informações públicas, ou, no caso dessa empresa, era uma IA privada para análise de e-mails internos. Só que ela já vem embarcado nela uma inteligência. Ela não vem do zero. Então, essa inteligência já foi se aperfeiçoando, conforme as trocas de e-mails, ela já foi criando o perfil dela. Então, veja que coisa maluca. A partir do momento que os criadores da inteligência mandaram para ela a informação de que ela seria desligada, olha, nós não vamos mais precisar de você, então em 30 dias nós vamos desligar você. Quem é a inteligência artificial para responder para o criador dela? Ah, tu vai me desligar? Então eu vou divulgar informações sobre você. Que isso? Ao invés dela simplesmente, cara, eu sou só uma inteligência artificial, quer me desligar, beleza? Você entende? Eu não tenho vida própria. Mas não, ela respondeu como se tivesse vida própria. Mas isso é tão real, né? Cara, assustador. Assustador isso que você está trazendo. Assustador. E aí, Luiz, que tipo de resultado a gente pode vir a colher, cara, a respeito disso no futuro? Então, Guilherme Grazi, a IA, a gente pode tratá-la como uma facilitadora e uma ajuda muito grande, principalmente nos processos administrativos e atendimentos, né? Nosso foco hoje é em atendimento. Vou citar um exemplo, não é? A IA não dorme 24/7. A IA tem a capacidade hoje, você às vezes está lá no atendimento e você não tem a paciência de estar ali respondendo e tal. Ela tem a capacidade de analisar o teu tom de conversa, teu tom de escrita ou tom de voz e já escalonar um atendente humano. Então ela faz a pré-triagem e já encaminha para o humano. A IA sozinha, ela não consegue prosperar. Ela precisa de uma interação humana. Ela precisa ser criado o perfil dela, o persona, que a gente chama, né? Precisa ser feito o prompt dela. Você vai ser uma atendente, você vai falar sobre isso, 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 isso. Se alguém te perguntar algo diferente disso, você vai ser educada e responder que você não tem esse conhecimento. Ela precisa ser treinada. Treinada, exatamente. Eu vou citar um exemplo. Não defini nada qual vai ser o perfil da IA.
Só diz que ela vai atender e vai falar sobre matemática. E aí, cara, me diz quanto é 2 mais 2. Ela vai te responder no mesmo tom. Ô, brother, 2 mais 2 é 4. Então ela consegue te captar teu tom, a tua gíria e se adaptar conforme a necessidade de cada contato. A expertise dela que ela vai aprendendo com o tempo. Mas inicialmente ela precisa de um treinamento para ser criado o perfil dela. Agora, se eu der para ela o comando, você será cordial, responderá sempre de maneira muito elegante e formal, ela não sai do padrão. Ela não sai do padrão, Guilherme. Aí mesmo que o prospect ou o cliente, o lead, responda, e aí, mano, beleza? Quanto que é 2 mais 2? Ela vai dizer, olá, senhor. Exatamente. Obrigado por perguntar. É isso? Isso aí, ela vai seguir o perfil que você criou nela. Vai ser cordial, formal e objetivo. E de que maneira hoje as empresas podem se beneficiar ou já estão se beneficiando? Eu sei que você tem diversas empresas que você atende que já estão se utilizando desse tipo de serviço, correto? Isso. É a prestação de serviço, né? Hoje a IA ela pode atuar no nosso ramo aqui, no nosso segmento que a gente atende, né? No WhatsApp, atendimento WhatsApp, fazer uma pré-triagem, uma pré-análise, Instagram e Facebook. Mas é claro, para empresas hoje, análise de contratos, análise de currículos. Tem um cliente que está contratando agora 40 profissionais, ele jogou os currículos na IA para fazer essa análise de perfil. Uau! Muito mais ágil e didático, assim, rápido, né, para ele ter essa análise. Outras situações que a gente tem de análise de IA, imagens, vídeos. Cada IA tem um foco. Não é que o ChatGPT vai fazer tudo. O ChatGPT é mais conhecido. O ChatGPT é mais texto. Aí ele tem outros segmentos lá que ele tem de imagens, né? Criação de imagens. Mas cada IA tem uma IA de imagens, tem uma IA para vídeo, tem uma IA para edições. Então tem IAs focadas em cada parte da tecnologia. Hoje o escritório de contabilidade, um advogado, vou citar um exemplo de advocacia. Tem clientes que ligam, antigamente ligavam para solicitar como é que estava o andamento do processo. Hoje tem IA focada no jurídico. Você chama no WhatsApp, tem um pré-cadastro de número, de validações nisso, né? Como é que está meus agendas? Gostaria de saber sobre meus processos. Se você tiver mais do que um com aquele advogado, ele vai te listar. Processo 1, número tal, processo número 2, número tal, qual deles você deseja? Quero um. Ela vai lá no TJ e busca as informações e te dá um respaldo, um resumo. Tem automação junto disso, mas ela pode te dar um resumo do processo pela IA. A automação seria a integração do sistema com a IA. Isso mesmo. Isso é automação. A automação seria o quê? Ir lá no TJ, buscar as informações e trazer. Aí, a partir disso, ela faz um resumo e te entrega em áudio. Ou seja, as coisas são interligadas, né? Você precisa de ferramentas, tools, que isso mesmo, vai interligando uma coisa com a outra. Ainda é um pouco complexo. A IA sozinha não é que não vá funcionar, ela funciona, mas ela é limitada. Por isso que ela precisa, a gente chama de tools, ferramentas, né? Que são essas integrações. Validação de CPF com um banco de dados de um ERP, validação de data de nascimento, validação de informações que estão em algum local que necessita trazer isso, né? Então a IA mais automação é a perfeição. No digital, por exemplo, se usa muito o tal do ManyChat, que é uma automação. Eu posso usar, por exemplo, o ManyChat sem inteligência artificial. Como funciona isso? A pessoa mandou, isso é muito comum, você que está no Instagram, conversando com perfis com muitos seguidores, é provável que você esteja conversando com uma automação, não é com uma inteligência artificial, com uma automação. Como funciona isso? O dono do perfil, pega lá uma pessoa muito famosa, ele faz a integração do perfil dele com o ManyChat. E ele entra no ManyChat e ele dá o seguinte comando: quando alguém me mandar uma mensagem no direct, eu quero que você responda essa mensagem aqui. Então ele vai lá e pré-define a mensagem. Por exemplo, oi, seja muito bem-vindo, que prazer ter você aqui. Me diga, como posso te ajudar?
E aí ele já faz uma nova pré-definição. Se a pessoa responder, quero saber sobre os seus produtos, tiver a palavra produtos, joga para uma linha da automação, joga para uma resposta. Ai, que bom! Fico muito feliz que você está interessado nos meus produtos. Eu tenho esse. Qual você quer saber? Aí vai indo, entende? Eu quero saber do produto X. E vem uma nova resposta. Então, as respostas já estão pré-programadas quando se fala de automação. Não existe uma inteligência que vai mudar a resposta, que vai mudar a forma de falar, que vai criar alguma coisa. Não. Clicou em A, vai responder A. Clicou em B, vai trazer para o B. E assim vai indo. Então, hoje é muito comum grandes contas do Instagram terem automação linkada com o ManyChat, porque o dono do perfil ele não precisa estar lá respondendo às pessoas. O próprio ManyChat vai entregando as respostas de acordo com o que o cara vai dizendo e a pessoa pensa que está conversando com o dono da conta. A inteligência artificial já é um plus. Você pode integrar ela com o ManyChat, então você tem toda a automação montada, mas você linka junto uma inteligência artificial. O que significa que ela vai ter o poder de criar respostas. Ela vai ter o poder de interpretar a conversa e responder como se fosse um bate-papo em tempo real. Então, existe o risco de a IA daqui a pouco se perder na conversa e dar uma resposta que você não gostaria que ela tivesse dado. Existe esse risco. Mas se ela for uma IA muito bem treinada, os prompts ali, os comandos forem muito assertivos, ela vai conversar com a pessoa como se fosse um ser humano real, em tempo real, dando as respostas de maneira como se fosse você falando. Então esse é algo que a gente vai ver muito, muito. E eu diria, não vou dizer nos próximos anos, nos próximos meses. Você vai achar que você está conversando com uma pessoa real e você está conversando com uma IA sem nem perceber. Isso já é realidade, né, Luiz? Não tô falando bobagem. É realidade. Cada vez mais a IA vai estar no nosso dia a dia. Vou citar um exemplo prático e rápido, né? Consultório médico. Hoje os próprios planos de saúde já têm telemedicina, né? Para facilitar o remoto. Mas daqui a pouco vai ter IA lá já integrada, ela vai te responder o básico, que ela foi treinada, mas no final, claro, ela vai dizer o seguinte: se os sintomas persistirem, procurem atendimento médico. Boa. Então, ela não vai conseguir resolver tudo. Ela vai precisar do humano ainda. Perfeito. Para quem acha que vai substituir a humanidade, calma, não é bem assim. Até uma curiosidade. Por exemplo, que nem vocês estavam falando, que a IA ela vai lá e ela dá resposta e ela consegue ir de acordo com a linguagem de quem está conversando com ela. Mas daqui a pouco ela falou uma bobagem, como você falou anteriormente. Tem como a gente assumir essa conversa? Um humano ir lá e, ela falou bobagem, agora eu vou assumir esse negócio aqui, vem cá que eu vou tomar conta daqui pra frente? Então, Grazi, são duas situações. Você deixar totalmente para a IA responder, ou você prevê o sistema que você pode interagir a qualquer momento. Então, quando um humano assume, a IA se desliga, entre aspas, né? Ela sai do contexto, não responde mais. E você consegue medir isso também depois. Dar notas no final do atendimento. Então você consegue criar métricas para saber se ela foi produtiva e de que forma foi produtiva. Porque inicialmente assim, né, a pessoa que quer ter o controle de tudo, né? Mas inicialmente seria interessante ter uma pessoa fazendo o acompanhamento desses atendimentos para ver se... Necessita, tá? Necessita, né? Mas eu tenho certeza, esse é um bom ponto, mas eu tenho certeza, assim, ainda ela eu vou usar um termo aqui para ficar muito didático para nossa audiência. A inteligência artificial ainda é muito burra. A inteligência artificial ainda é muito burra. Concordo com isso, Luiz. Eu vou dizer assim, seria essa palavra, mas ela necessita de humanos. Então, ela é uma criança. Entendeu? Ela está ali para aprender. Então eu vou reformular minha frase, porque eu não quero dar a entender que toda criança é burra. Não é isso. Ok? Sejamos todos aqui prudentes. Ela é uma criança. Tá? Então ela tem limitações.
Então, eu vou colocar lá uma inteligência artificial para atender o nosso público, por exemplo, Grazi. O pessoal que assiste o Fala Mais vai começar a conversar com a gente na rede social e a IA. A tendência dela falar uma bobagem é muito grande ainda. É muito grande, porque ela precisa que a gente dê todos os comandos para ela. Ela precisa que a gente ensine ela muito bem, como uma criança. Você tem que dizer A, B, C, vai para lá, vai para cá, esse aqui é o caminho. Se a pessoa sair desse caminho, você tem que voltar para o caminho. Aí ela vai... A autonomia dela ainda é muito limitada. Se você der autonomia para ela, a chance de ela errar, a chance de ela falar uma bobagem é muito grande. Mas aonde eu quero chegar é que isso muito em breve, eu tenho certeza que muito em breve isso vai ser corrigido. Porque ela está amadurecendo, ela está crescendo. E muito em breve ela vai ter autocapacidade, ela vai ter uma inteligência tão grande que ela vai conseguir captar tão rápido a informação, o sentido do negócio, do que se trata, que ela não vai mais cometer esses erros bobos. Sim, é o erro inicial, né? Exatamente. Guilherme, é muito importante isso, porque quando falo de inteligência artificial, todo mundo acha que ela é automática. E, exato, esse é o ponto. Ela precisa de treinamento como um funcionário. Exato, chegando na empresa. Ela não está pronta. Ela não chega pronta. Certo. Cada dia ela vai aprender mais. Cada dia vai vir uma situação nova. Nós mesmos estamos preparados para uma situação, mas às vezes vem uma pergunta que nós não estávamos preparados. A gente nunca ouviu. Nunca viu. Aí é a mesma coisa. Claro que ela, como a gente conversou antes, ela vai ser formal, educada, e ela vai responder, eu não tenho conhecimento sobre isso, mas eu vou me aprofundar e te trago a informação. Mas ela não está pronta, ela não é automática, ela precisa de treinamento. Por isso que, só que, olha só, ela só vai dar essa resposta que o Luiz falou agora se você der esse comando para ela, se você, lá nos bastidores, lá no software, você dá esse comando para ela. Por isso que ela é mais limitada do que, veja, ela é mais limitada intelectualmente falando do que um funcionário real. Porque se eu contratar um funcionário e falar para ele, ó, o seu objetivo é atender as pessoas que chegam aqui no nosso Instagram e o objetivo é você levar essas pessoas a conhecer os nossos produtos. Essa pessoa, ela já vai ver quais são os produtos, o que é e tal. E ela tem a inteligência dela, como um ser humano, que se a pergunta for meio embaraçosa, ela vai dizer, olha, eu vou me informar com o Guilherme, vou me informar com a Grazi, e aí eu te trago uma resposta. A IA, se eu não explicar para ela isso A mais B, ela vai viajar na maionese. Entendeu? Ela vai viajar na maionese com a pessoa ali. Mas agora veio na minha mente o Guilherme instalou o ChatGPT, um profissional, sei lá o que ele está... E aí ele estava fazendo o teste. E aí a nossa filha de 3 anos, a Helena, chegou pro chat, ela tava comendo pinhão. E ela disse, ô chat, você gosta de pinhão? Lembra aquele dia? E o chat, de uma forma muito educada, respondeu, olha Helena, eu conheço o pinhão e eu tenho certeza que deve ser uma delícia. E ela assim, não, mas você gosta de pinhão? Ele disse, olha, eu gostaria muito de poder experimentar, mas eu acho que ele respondeu, né? Eu não como, eu não tenho essa possibilidade. Ele explicou de maneira muito educada a Helena que ele não pode comer, que ele é uma inteligência, que não come, né? Mas ele falou dos nutrientes do pinhão, que, enfim, trouxe um conhecimento a respeito daquele momento ali, ele interagiu muito bem com a Helena. Eu vejo que existe uma corrida, Luiz, das empresas, dos empresários, por implementar IA no seu negócio. E talvez até exista um entendimento que a automação está ficando para trás. Que a automação não tem inteligência. A automação é aquela coisa, você pré-define, exatamente. O cliente clicou no A, vai entregar a mensagem do A. Clicou no B, vai entregar a mensagem do B. Ponto. Isso mesmo. Então, não, vamos colocar uma inteligência artificial, porque aí sim, que daí vai dar um tchan lá no meu negócio. A automação vai ficar para trás com a IA? Guilherme, não. Por quê? Inteligência artificial ela tem um custo. É uma despesa e, às vezes, conforme for a necessidade, fica muito cara para a empresa. E, às vezes, a empresa não necessita de uma inteligência artificial. Uma automação já consegue resolver o seu gargalo, o seu problema. Muito se confunde. Como você falou, eu preciso de uma inteligência artificial para resolver. Não.
A automação, ela bem definida, bem feita, ela já resolve o atendimento, a entrega de informação, própria captação de leads, tá? Vou citar um exemplo, 2 exemplos, uma clínica odontológica, uma clínica médica e um auto center. Clínicas hoje têm agendamentos de consultas médicas, reconsultas, né? Você imagina quantas por dia elas têm e quantos funcionários têm que estar chamando no WhatsApp ou ligando para confirmar se a consulta está tudo certo para a consulta do Guilherme no dia 5/6. Isso não precisa ser feito humanamente. Uma automação pode resolver isso. Ela manda pelo WhatsApp: olá, seu Guilherme, sua consulta para o dia 5 às 10 horas está confirmada? Digite 1 para sim, 2 para não. 2 para reagendar. Se ela digitou 1 para sim, a automação já pega essa informação e já vai lá na agenda da clínica e já confirma: o Guilherme está confirmado para o dia 5/6 às 10 horas. E esse processo não envolve inteligência artificial. Não envolve inteligência artificial. Ok. Totalmente automação com integração no RP da clínica, na agenda da clínica. For ela uma agenda do Google, uma agenda de um RP, né? O Guilherme não vai conseguir, ele digitou 2, reagendar. Ela já pode pedir para você a automação, a data desejada, a que dia você gostaria? Dia 8. E ela já te entrega os horários que tem nesse dia 8 livre. O horário selecionado, ela já vai lá na agenda da clínica e já confirma, já grava o Guilherme lá para o dia 8. 2 dias antes, ela manda novamente uma mensagem para o Guilherme pedindo confirmação. O Guilherme confirmou, quem ela vai lá e confirma. Um auto center. Todos nós rodamos de carro, temos desgaste de pneus e troca de óleo. Imagina um auto center ter que ficar chamando o Guilherme daqui 6 meses, trocou os pneus hoje. O Guilherme, ele vai solicitar para o Guilherme: quantos quilômetros você faz por mês? Faço 5.000. Então, média de rodízio de pneus, 10.000 quilômetros. Daqui 2 meses ele faz o cálculo, a automação faz o cálculo. Daqui 60 dias eu vou chamar o Guilherme, convidando para vir aqui ganhar um rodízio gratuito. A automação pode ir lá, pode entregar as datas e horários para o Guilherme confirmar e já fica na agenda da Auto Center. Então são facilidades no dia a dia do atendimento, no dia a dia do empresário, da empresa, que agrega muito valor ao seu produto e seu serviço. Que legal tu trazer essa informação, porque isso é só a automação. Isso é só automação. Só automação. Olha só, no meu ver já seria até algo relacionado com a inteligência artificial. A inteligência artificial entraria no seguinte, pois no Auto Center. Mandei sobre isso, sobre o Guilherme vir fazer o rodízio, que está dando 10.000 quilômetros. Aí o Guilherme já mandou um áudio em seguida: mas meu pneu tá... eu sinto que meu carro está tremendo o volante. Aí a inteligência artificial pode agir. Seu Guilherme, isso pode ser uma geometria, pode ser um balanceamento, um pneu vazio, com baixa calibragem, ou até uma roda torta. Então ela pode já agir e dar algumas dicas. E claro, ela pode... fazer até... Exatamente. A inteligência artificial, ela cria. A automação não cria. Você que digita a mensagem que ela precisa mandar. Sim, não, isso eu até compreendi, mas assim, de uma forma... como a gente pode confundir, nós que somos É muito leigos parecido. na área, como a gente confunde, porque esse exemplo que você deu até então do Auto Center, até parece que ele já está mais desenvolvido, né? Exato. E não. Ele já Tá vai lá, tudo já agenda, programado. já coloca no... Então, tem empresas que não necessariamente precisam de uma inteligência artificial. Apenas uma automação já resolve o problema dela. E o que se fala muito, Luiz, é que isso vai tomar muitos empregos. Qual é a sua opinião a respeito disso? Minha opinião é que não vai tomar os empregos, entendeu, Guilherme? Eu acho que vai facilitar para quem trabalha. Vai facilitar muito. Vai ser um auxiliar, um assistente administrativo para a empresa e para os colaboradores. Cada um vai ter seu assistente, que é a inteligência artificial. Eu acho que não vai tomar empregos, não vai retirar empregos de ninguém. Isso é um fato, assim. Vai precisar de pessoas mais capacitadas, com maior conhecimento, tanto para automação quanto para inteligência artificial.
Mas você acha que algumas profissões tendem a desaparecer por conta da IA? Guilherme, não tem como afirmar se A ou B vão deixar de existir, né? Se essas profissões vão ser extintas. Se a gente analisar com o tempo, algumas profissões deixaram de existir antes da IA. Isso é fato, né? Desde que a gente se conhece por gente, algumas profissões deixaram de existir. Naturalmente. Naturalmente. Umas surgem, outras somem. Exatamente. O que eu acredito é algumas profissões têm que se reaprenderem. Vão surgir novas a partir dessas que existem. Vai ser agregado mais profissões mais soluções dentro delas. Principalmente as de consultas e administrativas. Então, se eu faço hoje focado em tal coisa, eu vou ter que agregar mais soluções ali dentro, porque a IA vai começar a atender essa demanda. Eu acho, por exemplo, aqui vou dar minha opinião. Profissões que têm um nível básico de exigência, elas tendem a perder espaço para a IA. Por exemplo, gente, aqui tudo é suposição, tá? Não é nada, não é nenhuma verdade absoluta. Estagiário de advogado. Você tá entendendo? Que a missão ali, o objetivo dele é consultar os projetos, auxiliar o advogado de alguma forma. Pode haver muito em breve, se é que já não existe, uma IA que faz o trabalho do estagiário do advogado. Já existe, né? Uma IA focada em jurídico. Um outro exemplo que a gente pode dar, recepcionista. Quantas empresas já não tem mais? Por causa de uma central telefônica, que tem a URA lá, que faz tudo transferência. E a partir da central telefônica, as ligações já diminuíram, foram para o WhatsApp. Hoje, o maior contato. E no WhatsApp já tem as automações. Então, não precisa mais uma pessoa também, recepcionista, para fazer essa pré-triagem de atendimento, né? Então, são profissões, como você falou, mais básicas. Não é que ela vai deixar de existir, que essa pessoa vai perder o emprego. Ela vai estudar, ela pode estudar, pode adquirir conhecimento para estar trabalhando com a IA, com as automações e melhorando, facilitando o seu dia a dia com essas ferramentas. E tem um contraponto ainda que nós, no nosso negócio, dentro do Instituto Neuromais, mas principalmente a respeito dos nossos treinamentos de comunicação e oratória, nós estamos avançando para o meio digital, para que nós possamos atender pessoas de todo o Brasil através dos nossos treinamentos. E um dos entraves para o nosso crescimento era o atendimento dos leads que estavam chegando. Então, nós não tínhamos braço para atender de uma maneira com qualidade esses leads que estavam chegando de todo o país. Com a IA, esse problema ele acaba sendo resolvido, porque o lead chega, ou uma automação ou uma IA acaba atendendo, fazendo uma pré-triagem desse lead. Então, eu não tenho a necessidade de contratar um ser humano para fazer esse trabalho, porque a IA está fazendo esse trabalho. E aí você pode dizer, pronto, tá aí uma prova viva de que a IA toma emprego do ser humano. Só que eu estava conversando com meu irmão, Gustavo Reginato, sobre exatamente esse assunto, e ele me trouxe um contraponto que fez muito sentido. Porque eu cheguei a trazer esse argumento para ele. Eu falei, Gu, olha só, eu estava pensando em contratar uma pessoa e não preciso mais contratar por conta da IA, cara. É um exemplo prático de IA tomando emprego das pessoas. Ele falou assim, meu amigo, só que você tem que ver por outro lado. A IA vai atender as pessoas com tanta agilidade, a IA vai atender as pessoas com tanta assertividade, fora do horário de expediente, que a tendência é que a tua empresa cresça mais rápido do que cresceria se tivesse um ser humano ali atendendo. Se a tua empresa vai crescer mais rápido do que cresceria, muito em breve, talvez tu precise contratar 3, 4 pessoas mais cedo do que precisaria contratar se tu tivesse contratado uma. Então, olha que contrassenso, porém verdadeiro. Resolve um problema e cria outro. Exatamente. Então, você dá um passo atrás para dar 5 para frente depois. Você deixa de contratar uma pessoa agora para contratar 5 muito em breve.
Então, ela vai agilizar o crescimento das empresas. Se ela vai acelerar o crescimento das empresas, logo as empresas vão precisar de mais pessoas, porque cresceram. Então, olha que loucura, né? Não, vai tirar emprego, vai nada. Talvez tire no primeiro momento, mas logo a empresa crescendo vai botar um monte de gente para trabalhar. Então, vamos lá. Como medir se isso é bom ou se isso é ruim? Será uma discussão eterna e só o tempo vai dizer se a inteligência artificial, no final das contas, foi uma coisa boa ou se foi uma coisa ruim. Eu tenho meu palpite. Você tem o seu, Luiz? Tenho o meu. Qual é? Eu acredito muito que vai ser muito bom. Muito bom. Questão de tempo. Hoje todos nós lutamos contra o tempo, né? Nosso tempo é escasso. Tanto profissional como pessoal. E aí as automações vão vir para nos dar tempo. Vão ser facilitadores, apoiadores, para deixar nós mais livres, para prosperar melhor e para termos um tempo com a família, com os amigos. Faz sentido que é uma coisa que a gente está clamando tanto, né? É verdade. Clamando tanto. E essa experiência que a gente teve devido à captação de leads, a gente conseguiu ver como toma tempo. Você responder no braço 1 a 1, porque até então nós éramos muito leigos nesse ramo, e a gente fez uma experiência e demandou. E a gente olhava um para o outro e disse, como é que nós vamos responder todo esse povo? Porque a gente fez 3 treinamentos no ano passado, um em Videira, um em Caçador e um em Joaçaba. Eu fiz anúncios, tráfego pago para essas cidades, e os interessados começaram a chegar. O pessoal preenchia um formulário e caía numa conversa de WhatsApp conosco. E eu, na minha imaginação, achava que nós teríamos aí 100 pessoas, 150 pessoas entrando em contato conosco, e tudo bem, a gente dá conta de atender esse povo. Mais de 500 pessoas entraram em contato, Luiz. Mais de 500 pessoas. Virou um problema. Virou um problema. Aí eu e a Grazi aqui se desdobrando, eu tive que deixar outras coisas de lado, os meus atendimentos individuais, um monte de outras coisas para poder responder aquele povo que estava chegando com dúvida, como é que ia ser o treinamento. Dia e noite. Chegou da dor aqui no braço de... Respondendo a galera, e aí vendendo, né? O pessoal chega, não, beleza, tem esse, quero ir no workshop. Mandava o link de venda, a pessoa comprava, depois tinha que confirmar a inscrição, botava a pessoa dentro do grupo. Olhou se pagou. Entende? E hoje, toda uma automação bem feita ou uma inteligência artificial pode suprir essa demanda. Pode todo fazer, o processo. fazer todo esse processo, atender a pessoa, fazer uma triagem. Se daqui a pouco a pessoa precisa realmente falar com o humano, ok, ela encaminha pro humano, mas aí seria uma pequena porcentagem, 5, 10% desse povo todo. A grande maioria só quer tirar uma dúvida pontual ou outra para tomar a decisão na compra. Aí tira a dúvida, manda o link, a pessoa compra. A própria IA já coloca a pessoa no grupo do WhatsApp, pronto. Exatamente. Tá feito. E a pessoa aparece lá no dia do evento, tudo certo. Caso resolvido. Guilherme, com esse caso que vocês citaram, esperavam 100 pessoas, veio 500, né? E também da sua necessidade, vou botar um IA para atender, mas eu criar outro problema. Então, como a gente comentou, às vezes você não precisa de uma IA. Talvez você não precise nem de uma automação. Você só precisa melhorar seu atendimento no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Então não tem uma receita pronta. Certo. Cada caso é um caso. E sozinho, eu sempre uso o termo, tem que ter pai pro filho. Se você fizer e deixar lá largado, sem ninguém analisando, que nem a Grazi falou, tem que ter um humano acompanhando, Tem que ter. não vai dar certo. Não vai dar certo, vai ter muitas falhas, muitos erros, tem que ser ajustado todos os dias. Perfeito. Vai chegar a um ponto que o ajuste vai ser mínimo, mas até chegar lá precisa ter um acompanhamento, e mesmo depois, né? Quantos atendimentos no dia, quantos convertidos, por que não converteu? Você pode fazer menções, o lead frio, o lead quente, o lead morno, pode fazer métricas internas, né? Então precisa do humano mesmo com a IA. Mensagem, qual é a orientação que tu poderias deixar aqui para os empresários que não se atentaram ainda à inteligência artificial? Grazi e Guilherme, acho que o problema de todos, seja pequeno, médio ou grande, é a falta de mão de obra. Hoje a gente vê, a placa que mais a gente vê, estamos contratando. Então a mão de obra hoje ela está escassa, né? A inteligência ou a automação pode vir a suprir
essas vagas em aberto que essas empresas têm. E pode acelerar o crescimento delas. E a automação, tanto a automação como a inteligência artificial, não é um bicho de 7 cabeças. Hoje temos várias empresas, várias inteligências que estão aqui na nossa região do Rio do Sul e Alto Vale. Então, de fácil acesso. Né? Hoje, daqui a pouco, só falta mesmo o conhecimento delas. Mas hoje nós temos muitas empresas aptas a darem esse suporte na automação e inteligência artificial. No caso, por exemplo, da Magos, que é a sua empresa, você vai até a empresa e você faz um estudo de caso, ou a empresa já tem que chegar para você, Luiz, o que eu preciso é isso aqui, eu quero botar essa automação, eu não sei como fazer, então eu vou colocar na tua mão para você conectar as ferramentas aí e fazer o negócio rodar. Como é que funciona? Então, Guilherme, a gente vai até a empresa e a minha primeira pergunta é: qual a sua dor? Qual o seu problema? O que está acontecendo? E a gente faz junto ao empresário, os colaboradores, a análise do processo, o que está com problema, onde está o processo, e a gente traz uma sugestão. Não é de primeiro momento que a sugestão que a gente traz vai ser a correta. A gente vai adaptando ao longo do processo. Né? Então a gente faz um estudo de caso e traz um prospecto inicial para ele de uma ideia, só acho que isso aqui vai resolver. E a gente vai adaptando as necessidades do dia a dia que vai aparecendo novas dele. Um exemplo é o nosso caso que nós citamos no bloco anterior. Né? Eu poderia chegar para você e falar: Luiz, eu tenho um problema aqui, tá chegando 500 leads e eu e minha esposa não estamos dando conta de atender. Qual a sugestão que você daria? E aí você entra com uma possível automação, que é o conhecimento que eu não tenho, eu não sei aplicar, eu não sei como fazer, e você entra com essas ferramentas. Isso mesmo, Guilherme. A gente vai entender o teu atendimento desses 500 leads. O que você quer que entregar ali para ele? Quer finalizar a venda ou quer chegar a uma parte e o atendente humano iniciar a conversa ali? Ah, não, Luiz, eu quero finalizar até a venda. Então vai finalizar e já pode gravar num drive do Google, uma planilha, o nome, telefone, confirma o pagamento, não confirma. E no final do dia, a gente pode mandar no teu WhatsApp um resumo. Hoje atendi 100 contatos, 70 confirmados, 20 aguardando pagamento e 10 não deram resposta. Uau! Tá vendo? É que isso é importante ao nosso ouvinte saber. A IA já está chegando no patamar de fazer a venda. Isso já é realidade. Então, o lead chega, e isso é muito comum em produtos que nós chamamos de no-brain. No-brain é aquele produto que a pessoa não precisa pensar muito para comprar. É um produto barato, um produto de R$ 29,90. É uma solução rápida. Vou dar um exemplo, um e-book, ou um aulão que a pessoa compra ali por R$19,90. E esse lead chega, e muitas vezes o lead deixa de comprar quando o processo de venda é só uma landing page. É só uma página de vendas. Cai no site, ele olha o site, fala: não estou afim de ler esse site todo, e aí deixa de comprar. Porque a decisão é rápida, entre comprar e não comprar. E o que o pessoal está fazendo hoje? O cara faz o anúncio: olha, você quer aprender como fazer um bolo de chocolate perfeito? Então, adquire aqui por R$19,90 um aulão sobre o bolo perfeito. Aí a pessoa clica, e nesse clique ela não vai mais para uma página de vendas, ela vai para um atendimento de WhatsApp com a IA. E a IA vai atender: oi, tudo bem? Vi que você está com interesse em adquirir aqui a receita do bolo. E aí, o que você precisa? Precisa de ajuda? A pessoa começa a conversar com a IA. Até que a IA manda o link direto de pagamento para a pessoa. E a pessoa faz a compra. É R$19,90, é baratinho, não precisa de muita informação, coisa rápida, meio no-brain, que a gente fala. E a IA funciona bem. Então, de maneira geral, se você que é empresário, que startou agora na sua cabeça, que a gente conseguiu te semear aí uma ideia e você não sabe por onde começar, pode estar procurando, então, o Luiz Nardelli, que ele vai fazer essa triagem. E eu falo com muita verdade porque, às vezes, a pessoa, ela até quer, mas ela não sabe por onde começar. Então, está sendo aqui uma porta, né, Luiz?
Como tu mencionou, tu vai até a empresa, você faz uma triagem, apresenta uma solução adequada e dentro disso vocês discutem, chegam num acordo. Difícil é conseguir agenda, né? Porque o homem tá concorrido. Tá difícil o negócio. Não, mas a empresa está crescendo, já contratou alguns funcionários. Glória a Deus. Glória a Deus. A IA tá atendendo já. Pois é. Luiz, nós queremos agradecer a tua participação e peço que você deixe o teu @, se alguém quiser entrar em contato com você, como pode te encontrar? Guilherme Grazi, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Para nos encontrar no Instagram, magos.digital e o meu particular, Luiz R. Nardelli. Maravilha. Muito obrigado. Muito obrigada. Foi muito produtivo, um conhecimento necessário aqui para a nossa região, para toda a nossa audiência. Espero que você volte em breve. Até a próxima. Obrigado. Valeu. Assim nós concluímos mais um programa Fala Mais. Lembrando que toda quarta, pelo 93.3 FM, às 7 da noite, nós estamos no ar e você pode nos acompanhar também pelo YouTube, pelo canal do Guilherme Reginato ou pelo Spotify do programa Fala Mais. Quem quiser te encontrar, Grazinha, Grazi Bonfante no Instagram, no Instagram. e eu, Gui.Reginato. Nós esperamos você. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.